Deus. Obrigado, Léo. Muitas pessoas talvez estranham no momento do dízimo e da oferta, né? Ninguém se levanta, ninguém se mexe, fica pensando, meu Deus do céu, ninguém cumpre, né? O mandamento do Senhor. Não, gente, hoje, né, a gente sabe que a maioria das coisas é feita através do Pix, né? Então, do meu salário mesmo, ele sai direto, o dízimo, a gente já separa, a gente já programa e tudo, né? Mas, de qualquer forma, né, nós temos lá o gasofilácio, as pessoas às vezes querem trazer suas contribuições para ajudar naquilo que nós temos feito através dessa igreja, mas principalmente por terem entendimento, como o Elmo falou, a gente pede que você traga quando você tiver entendimento, mas não tendo entendimento, desejando contribuir, né, é sempre bem-vindo. Mas a gente quer que você tenha entendimento da palavra de Deus. Por isso nós fazemos os estudos bíblicos, para você ver o que a Bíblia fala. E falando em Bíblia, eu gostaria de compartilhar uma palavra com você hoje, que se chama mesa e propósito. Você pode falar para alguém aí do seu lado, mesa e propósito. Quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20. Mas já deixo aí de tarefa de casa você ler todo o Apocalipse. Dá, né, Denilson? Numa semana? Dá para ler em um dia, né, Denilson? Assim, né? 22 capítulos, 21, 22, se não me engano. Lê rapidinho. Fala sobre o final dos tempos. E aqui Jesus Cristo fala algumas coisas para a gente ficar ligado. Deixou aberto aí? Então deixa eu te falar uma coisa antes de nós lermos esta passagem. Sobre mesa e propósito. Quando você fala em mesa, você pensa em um lugar onde você senta e você come. Então a mesa, ela tem a sua importância. Só que ela vai muito além do ato de você fazer uma refeição. Na mesa você pode ter um momento social com as pessoas, pode ter um momento de compartilhar cultura, pode ser um momento até emocional, dividir emoções, pode ser até um momento educativo. Tudo isso acontece na mesa. E na Bíblia, a mesa ela é frequentemente um símbolo de comunhão entre Deus e as pessoas. Você sabia disso? Ela também é um símbolo de comunhão entre as pessoas e as próprias pessoas. Tudo isso acontece na mesa. Jesus, ele deu um significado muito especial para a mesa. Jesus, ele comeu com diversos tipos de pessoa que não eram dignas de receber o Filho de Deus na sua mesa. Pessoas às quais ele acolheu, pessoas às quais Jesus, demonstrou misericórdia. Jesus se assentou na mesa dos pecadores, mas ele também se sentou na mesa dos seus discípulos, num dia especial, numa noite de ceia, numa Páscoa, trazendo o simbolismo de uma aliança, perdão, amor. Tudo isso Jesus compartilhou numa mesa. Mesa e propósito sempre sentam juntos. Você pode dizer isso para alguém? Mesa e propósito sempre sentam juntos. E hoje é dia de ceia. E Jesus te chama então para sentar-se nessa mesa com propósito. Mas antes, eu queria te mostrar um trailer, se você não está ligado, numa série bem famosa no mundo chamada The Chosen, Os Escolhidos, falando da vida de Jesus e dos seus discípulos. Estamos na 5ª temporada. Você pode encontrar estas séries nas suas redes de streaming, seja Netflix, Prime, vai procurando aí, tem vários lugares agora estão liberando. E você pode assistir já até a 5ª temporada. E eles já estão aí com alguns spoilers da 6ª temporada. Vou mostrar para você o trailer da 5ª temporada, porque justamente fala sobre a última ceia. Vamos ver?
Tá no Holytics aí. Trailer. Não tem problema, a gente espera, irmão. A gente não pressiona os irmãos lá de trás, né? Vou passar o trailer para vocês. Pode puxar no YouTube se precisar direto. Suspense. Deu? Esse é o sinal de espera? Tá. Enquanto isso eu já vou falando um pouquinho, tá, gente? Esta série do The Chosen, ela é uma série que eles pegaram os fatos históricos, eles tentam, claro, dar uma romantizada, né, na série, mas sem fugir muito do que acontecia culturalmente. Então você vai ver, às vezes, um Jesus, que é o que as pessoas têm sentido mais forte, ver um Jesus que a gente não imaginava. Quando Jesus ele vai falar com as crianças, Jesus fala muito, olha para as crianças. Então lá mostra Jesus sentadinho, conversando, batendo um papinho com as crianças, e você para pensar, peraí, realmente podia ter acontecido isso. Jesus poderia ter sentado assim, conversado com as crianças, porque ele falava das crianças. E ele falava para as pessoas, olha para o coração das crianças, porque delas pertence o reino dos céus. Então nesta série, você nunca mais, te garanto, vai ler a Bíblia da mesma forma depois que você se expor a ela, né? Então é maravilhoso, cada episódio é de fazer chorar, tem aquele momento alto que faz você chorar e olhar para a Bíblia e desejar ler mais ainda a Bíblia para ver o que está escrito lá. E quando você lê, você vai falar, nossa, eu não sabia que isso aqui realmente estava aqui, como eles retrataram ali através dessa arte. O senhor deve saber de uma coisa. Então eu enfatizo mais uma vez para vocês, assistam quando vocês puderem. Quer gastar tempo com série? Vai lá no The Chosen que eu vou te dizer que vai valer muito a pena. Deu certo? Espera, não, agora não dá mais. Gente, 5 segundos até eu chegar ao púlpito. Aí já... O senhor deve saber de uma coisa. Não deu? Então tá bom. Eu acredito. Não tem problema, sobrevivo sem ela. Deu? Ó, tá bom. A gente é persistente nessa igreja, né, Rodrigo? Que Jesus provavelmente é o Messias. Por quê? Porque o quê? Por que você acredita? Já vi muito. Então por que está fazendo isso? Porque eu acho que eu não vi o bastante. Ah, Jerusalém, Jerusalém. A minha casa será chamada casa de oração, mas estão fazendo dela um covil de ladrões. Com que autoridade está fazendo essas coisas? A minha! Nós temos um problema. Jesus age completamente fora da nossa jurisdição. Ai de vocês, escribas e fariseus! Pare com isso agora! O mundo está mudando e Jesus oferece uma visão para redimir. Ele não é o Messias! E por se declarar soberano, Roma virá atrás de nós! Os fariseus estão conspirando para prender Jesus de Nazaré. Eu quero paz, assim como você. Se você seguir em frente com isso, a nossa aliança acabou. Há rumores de um colaborador dentro do grupo de seguidores dele. A cidade está no limite. E se você tiver sucesso, serei eu que vou juntar os carros. Peço que mantenham a distância de mim em Jerusalém nos próximos dias. Por quê? Serpentes! Como vão escapar da condenação ao inferno? Ah! O que você fez?
Sooner or later, gotta cut you down. É isso aí, 5ª temporada. Quem é que deu vontade de assistir aí? Vai lá e assista. Gente, olha o que a Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20. Pode ligar as luzes aí para o povo, por favor. Tem aqui na tela para vocês. Mas diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. Sabe qual é o contexto dessa passagem? O que está acontecendo antes aqui? Jesus Cristo vem para João, ele manda o anjo dizer para o João algumas visões sobre a terra. Visões que servem para o passado, para o presente e para o futuro. Por isso que a Bíblia ela é viva e eficaz. Ela está viva hoje, ela não morreu, não serve só para eles, mas também serve para nós. E o que eu quero extrair daqui é o que nós podemos usar no nosso tempo presente. Lembra que na semana retrasada eu falei sobre o futuro que você escolhe hoje? Semana passada a pastora falou sobre que tipo de cristianismo nós temos vivido. E aqui então nós estamos vendo sobre mesa e propósito. Jesus disse, lá em Apocalipse 1, no versículo 1 ao 3, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Deus enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. E então aqui, antes de Jesus falar que eu estou à porta e bato, Jesus deixa uma carta para as 7 igrejas da Ásia. Isso por si só dá uma pregação das 7 igrejas, mas eu vou falar só alguns pitacos de cada igreja e outro dia nós compartilhamos. Mas para uma igreja chamada Éfeso, Jesus, a Bíblia ali em si, a mensagem que Jesus dá para a igreja é que ela foi elogiada pela sua perseverança e firmeza na doutrina. Só que ela foi repreendida por ter abandonado o primeiro amor. Pense uma igreja como uma família sentada à mesa. E nessa igreja Jesus estava falando para eles: ei, parabéns pela perseverança e a firmeza de vocês na doutrina, na palavra. Mas olha, vocês estão abandonando o primeiro amor. Sabe o que é o primeiro amor no casamento? Aquela paixão ardente que faz você andar quilômetros e quilômetros para encontrar o amado, a amada do seu coração, que faz você pagar micos, seja o que for, para agradar a pessoa. Esse é o primeiro amor, aquela paixão ardente. E Jesus Cristo está falando aqui para essa igreja: ok, legal, perseverantes, firmes na doutrina, mas o primeiro amor foi abandonado. Jesus está falando isso para eles. Para outra igreja chamada Esmirna, ela foi elogiada pela fé e fidelidade, mesmo diante da perseguição e do sofrimento. Para a igreja de Pérgamo, foi elogiada por sua perseverança e fidelidade, mas advertida a se arrepender e a rejeitar os ensinamentos de falsos mestres. Essa igreja estava legal, porém na sua mesa talvez ela estava deixando sentar falsos mestres, que deixavam uma falsa doutrina entrar na vida deles. E Jesus então está advertindo eles: ei, estão legal, estão perseverantes, estão fiéis, porém cuide com os falsos profetas, os falsos mestres. A igreja de Tiatira, ela foi elogiada por suas obras, foi elogiada pelo seu amor, pela sua fé, só que ela foi criticada pela tolerância a uma falsa profetisa que ensinava o mal.
Olha quantas coisas boas tinha na igreja de Tiatira. Obras, amor, fé. Porém, ela estava tolerando uma falsa profetisa a atuar no meio deles. A igreja de Sardes foi repreendida por estar espiritualmente morta, adormecida, apesar de ter alguns que se mantiveram fiéis. Mesmo assim, Jesus vem falar, avisa para eles, está legal isso. Jesus não está dando nos dedos, está dizendo, eu vou descer e vou matar vocês. Jesus está falando, ei, isso está bom, mas isso precisa melhorar. Isso está bom, mas isso precisa melhorar. Isso é alguém que te ama ou não te ama? É alguém que te diz o que está bom, mas alguém que também te diz o que tem para melhorar. Eu vejo alguns casais aqui na igreja. O que é um verdadeiro casal que ama um ao outro? Que falam os defeitos um para o outro, mas também falam os elogios. Que procura falar em amor. Às vezes tem que ser mais duro, às vezes afrouxa. E assim, dois vão caminhando como um. E com Jesus na história, a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se pode romper. É bom ouvirmos de Jesus isso. Não é só para aquelas igrejas, mas também é para a nossa igreja hoje. A nossa igreja família, que vai assentar-se em uma mesa. A igreja de Filadélfia, a 6ª igreja, foi elogiada por sua paciência e fidelidade. E por ter guardado a palavra de Jesus, com uma promessa de proteção e uma porta aberta. E a última igreja de Laodiceia, ela foi repreendida por sua fé morna e autossuficiente, sendo exortada ao arrependimento e à busca por um amor verdadeiro. O que nós vemos nessas igrejas, gente, que nós podemos aprender hoje como uma igreja do Senhor, como uma família da fé? Nós temos coisas boas, coisas que estamos acertando, mas coisas que precisamos melhorar. E a minha pergunta é, como está a sua mesa hoje? A mesa do seu lar, do seu coração, está aberta para Jesus? Nós estamos ouvindo o chamado de Jesus? Jesus, ele traz a ceia dele até nós, se nós abrirmos a porta do nosso coração. Vou reler Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Com quem que Jesus vai cear? Com quem? Com quem? Cutuca a pessoa do lado e diz para ela aí: abra a porta, meu irmão, do seu coração para Jesus. Então hoje é um dia de ceia, mas a ceia é sentar-se à mesa com Jesus. Não é apenas um ritual, não é apenas algo que você faz porque é o primeiro domingo do mês e eu preciso ir lá para o Senhor perdoar os meus pecados e o resto do mês eu abandono ele. Não, não é um ritual. É um memorial vivo de comunhão e reconciliação. Jesus morreu para que nele nós pudéssemos ter vida. É uma mesa com propósito. Quando Jesus senta na sua mesa, a sua vida é transformada para transformar. Não é simplesmente transformada para viver transformada, mas ela é transformada para que você possa levar a transformação através do nome de Jesus Cristo para outras mesas que o Senhor vai levar você a sentar. E que mesas Jesus tem te levado com propósito? Primeira mesa que eu quero te falar que Jesus sentou aqui é dos pecadores. Você não precisa abrir, eu vou colocar aqui só a citação na tela se você quiser ler em casa, mas Mateus, no capítulo 9, no versículo 10 ao 13, a Bíblia diz assim: estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores.
Os justos não precisam ser chamados, eles veem Jesus e eles já correm para a presença dele, vai servir ele, vai agradar ele. Mas os doentes precisam que esses justos levem Jesus Cristo até eles, para sentar na mesa deles. Qual era o propósito de Jesus aqui sentando com os pecadores? Demonstrar graça, demonstrar misericórdia, mostrar que Jesus não rejeita o pecador, mas sim o pecado. Porque o pecado gera morte às pessoas, e Deus não quer que as pessoas morram. Por isso Ele envia o seu Filho para derramar do seu sangue, entregar seu corpo na cruz, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. O propósito de Jesus estar lá no meio dos pecadores não é para praticar o pecado como eles, não é para fazer um tipinho, é uma mesa com propósito, é uma mesa de graça, uma mesa de misericórdia, uma mesa de aceitação, de amor. Jesus aceita você como você está, mas quando você senta na mesa dele, você é transformado. Ele não te deixa como você está, Ele te transforma. Você só precisa dizer: Jesus, a porta do meu coração está aberta, vem, Senhor, e enche-me. E Ele vai dizer para você: ei, meu irmão, beleza, eu vou entrar, mas está meio bagunçada a tua casa, começa a arrumar a tua casa. Vou entrar mesmo na bagunça, mas começa a arrumar a tua casa. Jesus não entra e Ele sai pegando a vassoura e sai varrendo tudo. Jesus não é intrometido, Ele é um gentleman, Ele é um cavalheiro. Ele entra, Ele não fica olhando, falando: olha isso. Ele não fica te acusando. Mas quando Jesus entra, você olha e fala: meu Deus, o meu sofá, ai, meu Deus, está todo empoeirado, Jesus, que vergonha, senta aqui. Meu Deus, Jesus, a minha louça está aqui. Meu Deus, que bagunça a minha casa, Senhor. Jesus não fica reparando, Ele entra como está. Só que quando Jesus chega, você começa a mudar. E a próxima visita de Jesus, a casa está limpa porque você recebeu um toque de Jesus. Não porque Ele aponta o dedo para você e diz: seu pecador, vou te condenar. Não, Ele diz: eu vim aqui ceiar com você na tua casa. Eu vim aqui porque eu estou com você do jeito que você está. E naturalmente você começa a amar Jesus, e a tua vida começa a ser mudada, começa a ser transformada de dentro para fora. Talvez Jesus vai te levar a algumas mesas de pecadores. Tome cuidado, porque a Bíblia diz para a gente também fugir da aparência do mal. Eu sempre conto aqui, para quem me conhece, eu sou professor de educação física, participo do futebol amador aqui em Tijucas, e algumas fotos que o nosso time foi campeão, o pessoal estava lá com cerveja na mão, e eu estava com guaraná. E na hora da foto, todo mundo com a bebida na mão, o Espírito Santo na hora falou para mim assim: ei, cuidado. E aí eu falei: nossa, tá todo mundo com um copo de cerveja na mão, transparente, ali, as garrafas e tudo e tal. Quem disse que eu não vou estar lá bebendo cerveja, vai olhar e vai se escandalizar? E na hora o Espírito Santo falou: cuidado. Eu falei: não, então, opa, vou guardar meu guaraná aqui, porque é a aparência do mal. Agora, olha só, e a glória não é minha, é toda dele. Aí esses caras, na hora de tirar foto, falam assim: ó, ei, dedinho pro céu, ó. Eles falam, né, que eu faço sempre assim, né, que é para Jesus. Eu sempre falo: Jesus é o primeiro, toda honra e toda glória é Ele. Então toda foto eu tiro assim. Eles falam um pouco tirando sarrinho, mas eles estão lá, um copo de cerveja numa mão e o outro dedinho assim sorrindo. E a sementinha está lá, meus irmãos. A sementinha está lá. A tua semente vai estar lá. Cuide com a aparência do mal, mas brilhe Jesus lá na mesa dos pecadores. Brilhe Jesus da maneira que Ele te usar. O que nós tiramos de lição dessa mesa é que há um espaço para intimidade e devoção profunda na mesa a mesa de Cristo é inclusiva. Somos convidados mesmo com nossas imperfeições. Então nós não devemos excluir as pessoas. Devemos falar: vem, irmão, na tua igreja pode isso. Jesus disse: vinde como estás. Você pode todas as coisas, pode vir na minha igreja, pode tudo, pode, vai lá e tu vai fazer um estudo bíblico.
Lá no estudo bíblico nós vamos mostrar para a pessoa que você pode todas as coisas, mas nem tudo lhe convém. E aí nós vamos deixar ela olhar aqui e ter entendimento da palavra de Deus, mas nós não vamos rejeitar. Segunda mesa é a mesa dos amigos. Lá em João, no capítulo 12, versículo 1 ao 2. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Então você pensa aqui, um amigo de Jesus, Lázaro, estava morto, recém-ressuscitado. Ali eles prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro, o ex-morto, estava à mesa com ele. Jesus estava ali com os seus amigos. O propósito dessa mesa dos amigos é cultivar a amizade. É ter um momento de discipulado, ou até mesmo um momento de adoração, porque esta passagem bíblica diz que Maria, ela veio, pegou um perfume bem caro, e eles tinham o costume de lavar os pés assim, né, quando chegavam, porque ficava muito sujo o pé deles, andavam de sandália, né, muito sujeira, e ela foi e lavou os pés de Jesus com perfume. E aí, né, o Judas, o traidor, que ele era ladrão inclusive, ele criticou, nossa, podia vender tudo isso, né, dar para os pobres e tudo mais. Mas naquele momento Jesus falou, ei, os pobres sempre estarão com vocês, mas o Filho do Homem não, eu não estarei com vocês o tempo todo. Então ela estava honrando Jesus, era um momento de adoração a Jesus, que ele estava ali com os seus amigos, pessoas mais próximas, há mesas onde o Senhor vai te levar, que realmente são pessoas que são seus amigos, mas talvez não conhecem a palavra, mas é uma mesa onde você vai discipular a pessoa. Você vai falar um pouquinho de Jesus. Sabe, eu tenho um amigo desde criança, da minha infância, crescemos juntos. E ele é de outra denominação, não é evangélica, mas é cristã. E nós sempre nos respeitamos como amigos, e os nossos pais tendo a sua religião, vamos dizer assim. Mas nunca nos deixamos de nos amar com uma amizade sincera. Onde toda vez que eu vou para o Paraná, ele fala, não, vem aqui em casa, fica aqui em casa. E nós amamos ele, a esposa dele. E é uma amizade daquelas que eu orava desde criança por ele. E eu oro até hoje. E é engraçado que nas viagens que nós vamos para o Paraná, volta e meia, ele puxa assunto de igreja. E aí, chegou uma hora que ele falou assim, pastor, ele é católico, tá? Ele falou, pastor, consagra o alimento, hein? Eu senti, opa, meu amigo está me dando uma autoridade, né? Aí eu fui lá, orei, eu achei tão significativo, que ele é bem católico, bem estudioso. E aí chega momentos, né, amor, que eles pedem pra gente orar por eles. Sabe, tem essas mesas de amigos. E aí hoje nós estamos numa fase de compartilhar mais a palavra agora com ele. Então a gente fala mais, fala um pouco, e a gente vê que ele está começando a se envolver tanto com a palavra, que daqui a pouco não vai mais ter lugar para ele no lugar onde ele está, que foi o que aconteceu com a gente. A palavra vai libertá-lo. E essa é a minha oração. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu orava por ele na cama e chorava. E eu dizia, Deus, eu não quero entrar no céu se esse meu amigo não estiver comigo. Até que eu tive discernimento e falei, o problema é dele, se ele não quiser entrar no céu, né? Que eu vou lá, tipo, o inferno por causa dele. Falei, não, Senhor, vou continuar orando por ele, né? Mas não vou mais fazer essa oração infantil. Mas sabe, até hoje eu oro por ele. E eu creio que a palavra tem chegado nessa mesa da amizade, porque é uma mesa com propósito. A minha lição aqui é que há um espaço para intimidade e devoção profunda na mesa do Senhor, com pessoas que às vezes não conhecem a palavra, que são amigos. Mas é óbvio que qualquer conselho que você for pegar de um ímpio, a Bíblia também diz, para você seguir o que a palavra fala e não o conselho do ímpio. Mas isso você só aprende lendo a Bíblia, se expondo à Bíblia. Mas Deus vai te levar. Que mesas de amizades o Senhor está te levando? Quem são esses amigos? Que está na hora de você levar mais Jesus quando você sentar à mesa com esses amigos. Terceira mesa é a mesa da última ceia com os discípulos. Lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 14 a 20,
20, a Bíblia diz: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente, aqui é Jesus falando, tá, gente? Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças e partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Nesta mesa, na última ceia de Jesus com os discípulos, o propósito era fazer uma nova aliança. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Na mesa de Jesus existe uma aliança que Ele oferece para você fazer com Ele, o Filho de Deus, que entregou seu sangue e o seu corpo por nós. E Jesus te chama para esta aliança. A lição que nós tiramos aqui é que Jesus usa a mesma mesa para formar discípulos e enviá-los para uma missão. Quando você está debaixo de uma aliança com Jesus, você está debaixo da mesma missão que Ele. A Bíblia diz para a mulher ser submissa ao seu marido. Sabe o que isso significa? Estar debaixo da mesma missão que Ele. Não é ser escrava dele, subjugada dele. Embora Gênesis fala que a sua vontade será para o seu marido, ela está debaixo da mesma missão com o marido. Assim como eu e você, a Bíblia diz que a igreja é noiva de Cristo. Nós estamos debaixo da mesma missão que Jesus. E Jesus quer te levar a essa mesa. Hoje nós vamos compartilhar dessa mesa com os seguidores de Jesus. A quarta e última mesa que eu quero falar para você é a mesa dos peregrinos de Emaús. Havia uns peregrinos andando lá na estrada e Jesus já tinha ressuscitado. E lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 29 e 32, a Bíblia diz: mas eles insistiram muito com ele. Moral da história: eles estavam andando com Jesus e não reconheceram que era Jesus. E porque Jesus se fez não reconhecer. E eles estavam andando com ele, conversando com ele, ele falava muitas coisas para eles. E a Bíblia diz assim, eles insistiram muito com ele: ei, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha a Escritura? Sabe, às vezes tem pessoas que vêm falar de Jesus para você, e algo começa a acontecer dentro do teu coração. Não é aquela pessoa que é boa, não é aquela pessoa que fala bonito. Preste atenção, talvez Jesus está querendo falar com você e você não está reconhecendo Jesus. Talvez Jesus está com você todo dia andando no teu caminho e você não está entendendo. Talvez Jesus está levantando pessoas para falar com você e você está ali vivendo sem perceber. Nossa, essas palavras falaram comigo, estranho. E continua vivendo. Pare e reflita. Talvez Jesus está no teu caminho, falando com você, te mostrando direções, te apontando caminhos, te apontando mesas para frequentar, mesas para sentar e deixar ser usado por Deus, para ser a pessoa que vai falar estas palavras para a vida dos outros. Eles vão dizer: nossa, quando eles falavam uma coisa dentro da gente, parece que ardia, que queimava. O que é isso, gente? É o nosso poder, as nossas boas energias? Nada disso. Isso é o Espírito Santo dentro de nós.
O Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Se assente à mesa de Jesus Cristo. O propósito nessa mesa é revelar a sua presença no partir do pão. Sabe, muitas vezes Jesus se revela na simplicidade de um encontro à mesa. De um encontro à mesa, Jesus vem e fala com você. E às vezes você não percebe. Às vezes é você trabalhando e olhando para uma formiguinha. E você se pega olhando para ela trabalhando. E parece que ela está querendo te dar uma mensagem. É Jesus falando com você. A Bíblia diz que as obras das mãos do Senhor, a criação declaram a glória dEle. Não vai ter desculpa para ninguém dizer que o Senhor não existe. Porque tudo está ao nosso redor. Ele colocou tudo ao nosso redor. Para nós pararmos e observarmos. Nós temos o privilégio de morarmos na beira de uma praia. Um lugar, eu morava no Paraná, a gente sonhava com o final do ano para vir para a casa dos meus avós, para passar esse tempo aqui. Nós moramos aqui, mas muitas vezes nem damos bola para o mar, nem damos bola para a paisagem, e ficamos às vezes lá no nosso mundinho, em 4 paredes, sem nenhuma planta, tudo pintado de cinza, uma vida às vezes sem graça, resmungando do pouco que tem. Às vezes Jesus está te falando: ei, meu irmão, sai para peregrinar aí no caminho que você vai se encontrar comigo. Eu vou te mostrar maravilhas que estão diante de ti todos os dias. Como Elmo falou, né? Uns vão dizer O2, oxigênio, que a atmosfera produz, e as árvores liberam gás carbônico. E a gente aprendeu que a Amazônia não é o pulmão da terra e essas coisas tal. Mas a Bíblia vai te dizer: ei, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Você tem fôlego, louve ao Senhor, porque esse fôlego veio dele. A Bíblia diz que ele soprou nas narinas de Adão. Ele soprou o fôlego de vida. E esse fôlego vem tão rápido como vai tão rápido. E o que você vai fazer nessa vida que o Senhor te deu? 1 Coríntios, o capítulo 1, versículo 26 ao 29, a Bíblia diz: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Olha que coisa maravilhosa, e traz uma paz no nosso coração. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. Quantas pessoas talvez podem olhar para a tua vida e dizer: o quê? Esse louco aí aceitou Jesus? Essa louca é crente? Meu Deus, tu não conhece o passado deles? Mas a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso quer dizer que talvez hoje, se você está vivendo numa vida de pecados, Jesus está à porta. Abra o teu coração e ceia com Ele, porque Ele vai entrar, Ele vai fazer morada, e Ele é quem vai transformar a tua vida. Não é nada de especial, às vezes não é um choque, não é um fogo, não é um arrepio. É só dizer: Jesus, eis-me aqui. Ele entra e a mudança vai começar a acontecer, conforme você cear com Ele, conforme você se assentar com Ele. Hoje, a ceia é um convite para a intimidade com Jesus, mas também é um chamado para uma missão. Ao cear com Jesus Cristo, nós somos desafiados. Acho que eu coloquei na tela esse aqui, pode passar. Isso. Ao cear com Jesus, nós somos desafiados a receber a sua graça e presença, levar a sua presença às mesas onde Ele nos enviar e sermos embaixadores de reconciliação. Por que reconciliação? Porque Jesus, Ele veio entregar sua vida por nós, para nós estarmos
em reconciliação com o nosso Pai. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Não basta sentar à mesa com Jesus uma vez por mês. Ele quer fazer morada no teu coração. Melhor do que ter um encontro com Deus é viver com Deus todos os dias na tua casa. Sabe? Deus está em silêncio na tua casa? Então olha aqui, ó. Deus falando, Deus em silêncio. Deus falando, Deus em silêncio. Deus falando, Deus em silêncio. Quer ouvir Deus? Abra a tua Bíblia. Comece a ler. Fala, Espírito Santo, me revela que eu não entendo nada. E aí, já pode ficar tranquilo, né, Paulo? Porque a gente aprendeu essa semana que Deus revela os pequeninos, né? Não adianta ser inteligentão, achar que sabe todas essas coisas. Estamos fazendo estudo bíblico e vendo isso. Como a Bíblia diz, Ele revela aos pequeninos de coração. Então, chega na tua casa, pega a palavra de Deus e fala, Deus, eu quero te ouvir. Começa a ler. Começa a desenvolver esse relacionamento. Ei, sente à mesa com Jesus. Conheça Jesus. Deixe você ser conhecido por Ele. Quantas pessoas você conhece realmente, de fato, aqui na igreja? Quantas pessoas que estão sentadas aqui, você conhece elas pelo nome? Talvez você nunca ouviu a voz delas. E hoje, eu queria te dar essa oportunidade de você sentar à mesa com pelo menos 5 a 6 pessoas. E eu quero te desafiar a gente fazer rodinhas com 5 ou 6 pessoas aqui. Eu vou te colocar 3 perguntinhas para um período aí máximo de 5 a 10 minutos. 5 minutos, tem que ser bem rápido. 5 minutos, você compartilhar 3 perguntinhas. É um desafio, porque nós estamos aqui com estes irmãos e vamos ceiar em memória de Cristo. Mas talvez você nem conhece o irmão que está do seu lado. Então eu quero te convidar agora a se mexer um pouquinho, fazer uma rodinha de 5 a 6 pessoas e nós vamos ceiar nessa rodinha. Vamos lá? Vamos se mexer? 5 a 6 pessoas. Pode colocar aqui o próximo para mim, Isa, por favor. Consegue ler bem daí, Antônio? É só eu que não enxergo mesmo. Gente, vocês têm 5 minutos para. Se não der tempo, não tem problema. Quarta-feira tem hub. Apresente-se uns para os outros se você não conhece alguém. Pode dizer assim, ó. Eu sou o Elmo da Linara. Eu sou a Linara do Elmo. Aí vai falando aí se tem alguém que não é conhecido, tá? Bem rapidinho. Segunda pergunta. Qual que é o valor para as nossas vidas sentar à mesa com Jesus? E a terceira, que mesas da vida Jesus tem nos levado com um propósito maior. Beleza? Vamos lá? 1, 2, 3 e já.
imagino que vocês já terminaram. Sim? Sim, não? Sim? Sim aqui? Sim nesse grupo aqui? Terminaram? Terminaram? Ô, vocês são ligeiros, hein? São bem obedientes, isso que, sim, que vocês são. Amém, queridos? Amém? Quem conheceu alguém novo aí, levanta a mão, por favor. Alguém que você não conhecia. Meu Deus, olha isso. Ou isso é bom, ou isso é muito ruim. Ou tem muita gente nova, ou muita gente velha que não se conhece, né? Enfim, sendo os dois casos ou não, pode continuar na rodinha. Pode continuar, isso. Pode continuar, porque agora nós temos um momento especial. Sabe, o pequeno grupo nas quartas-feiras é uma mesa para nós sentarmos, que é isso que vocês estão fazendo aí. Só que é nas casas. E nós fazemos aqui de propósito, para você ver como é bom estar na mesa com esse irmão amado que está aí com você. Conhecer, é um lugar para ajudar e ser ajudado. E hoje eu senti de que nessa rodinha você possa compartilhar do vinho e do pão. Que você possa cear. Claro que nós todos estamos ceando juntos, mas sabe, como se isso representasse uma mesa. Então eu quero convidar você, se você sentiu no teu coração, não importa se você é batizado ou não, mas se você sentiu no teu coração desejo de cear, você pode se servir ali do copinho, pode pegar e sentar aí no seu lugar. Tem gente que já tem o entendimento do que é a ceia. Pode levantar aí, irmãos. Pegue o do cálicezinho ali, senta no seu lugar. Tem gente que às vezes não se batizou, não entende muito, mas sentiu no seu coração hoje de estar ceando com os irmãos? Fique à vontade, faça isso, depois venha até nós para buscar mais entendimento ainda. Mas pega aí do cálicezinho, tem o pão logo acima dele. Hoje é um dia especial, um dia de ceia. Normalmente o nosso culto acaba às 9h15, estourando 9h30, agora são 9h19. E eu quero terminar até 9h30. Mas antes de nós cearmos, eu quero concluir a palavra aqui com você. Ao longo dos evangelhos, na palavra de Deus, nós vemos que a mesa nunca foi apenas um lugar de alimentação, mas de revelação, reconciliação e envio. Jesus, ele usava as mesas para ensinar verdades profundas. Jesus usava as mesas para acolher os excluídos, para levantar os caídos e para treinar os discípulos que são enviados para ajudar outros. Hoje ele continua nos chamando para a sua mesa. Não como convidados, mas como filhos, amigos, cooperadores do reino de Deus. Em cada ceia nós renovamos a nossa aliança com Jesus. Em cada mesa que Ele nos convida a sentar, renovamos o nosso compromisso com a missão. Portanto, meus queridos, não rejeite o convite de Jesus para cear com Ele. Não negligencie as mesas em que Ele te colocar. E seja a presença de Jesus Cristo nas mesas da sua vida, levando perdão, levando graça, levando compaixão, levando verdade e esperança. E que Apocalipse 3:20 continue ecoando no teu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Jesus Cristo ainda bate. Ele ainda chama. A mesa está posta. E a pergunta é: você vai abrir a porta? Você vai deixá-lo cear com você? Você vai levá-lo para as mesas onde ele te sentar? Mesa e propósito sempre sentam juntos. Você tem na sua mão aí o que representa o sangue de Cristo e o corpo de Cristo. Então abra aí, com cuidado, para você ter acesso ao pão, ao suco de uva que representa para nós o vinho. A Ele ministramos o louvor.
A Bíblia diz que os homens, a humanidade tem que sondar o seu coração. Jesus não está aqui para te crucificar, Ele fez isso por você. Mas Ele está dizendo: meu filho, eu sento na tua mesa. E você vai dizer: pai, eu quero limpar essa mesa para você. Que ela esteja cada vez mais limpa quando o Senhor entrar na minha casa e sentar. Quando o Senhor sentar comigo, quando eu estiver na tua presença, que o meu coração esteja mais limpo, purificado, desentulhado. Então examine-se você aí mesmo no teu lugar. Feche os teus olhos e fale com Jesus. Diga para Ele o que está no teu coração. Se há pecado na tua vida, fale baixinho, fale na tua mente, mas diga: Jesus, minha mesa está suja disso. Minha mesa está suja de mentira, de raiva. Diga para Ele. Fala para Jesus o que está no teu coração hoje. Jesus, hoje nós sentamos à mesa contigo, a mesa da tua ceia, e junto com estes irmãos aqui, Pai, nós consagramos estes dois elementos que representam o teu corpo e representam o teu sangue, entregues por nós naquela cruz. Hoje nós ceiamos em memória a Ti, para lembrar que o Senhor não nos condena. O Senhor não veio para nos condenar, pelo contrário, o Senhor veio para nos salvar. E nós te aceitamos nessa noite. Nós abrimos a porta do nosso coração e dizemos: Jesus, entra, faz morada. E hoje nós queremos ceiar contigo, Pai. Você pode tomar do pão, pode comer. Tome do cálice também. Aleluias. Glorifique o nome do Senhor neste momento. Fale com Ele, continue falando com Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tão grande amor. Exaltamos o Teu nome, Jesus. Ceiamos em Teu nome, porque um dia o Senhor voltará. O Senhor voltará em glória, e que o Senhor nos encontre de mãos levantadas, com olhos fixos no Filho de Deus, o nosso único Senhor, o nosso único Salvador, a quem nós damos toda a honra e toda a glória, toda a força e o poder pertencem ao nosso Rei, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Emanuel, Deus conosco. Nós te exaltamos, Jesus, nós te exaltamos, Jesus. Engrandecemos o teu santo nome. Amém, amém e amém. Amém, glórias a Deus. Quando você se levantar, antes de ir embora, você pode deixar o teu copinho vazio ali na mesa, ok? Olha, queridos, não sei você, mas comigo, Deus falou muito através dessa palavra. E eu creio que o que nós devemos sair daqui meditando é o que nós temos levado para as mesas que o Senhor tem nos colocado. Lembre-se que a sua profissão, aquilo que você faz, onde Deus te colocou, ali é o lugar onde Deus quer te usar. Amém? Então eu quero convidar você a se colocar de pé, para nós agradecermos a Deus por esse culto nessa noite.
e para que nós já possamos consagrar nossa semana ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse culto, queremos te agradecer por esse tempo de mesa contigo, te agradecer porque estamos com os irmãos, Pai, aqui nesse lugar, glorificando, engrandecendo, honrando o teu nome. Espírito Santo de Deus, vai conosco para a nossa casa, vai conosco para o nosso trabalho essa semana, vai conosco, Senhor, nos desafios, em tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer essa semana. Pai, esteja à mesa conosco lá na nossa casa, com a nossa família, esteja à mesa conosco no trabalho, Pai, e aonde quer que o Senhor nos levar nessa semana, que possamos deixar um lugar reservado para Ti à mesa, que possamos ter uma experiência contigo à mesa, que antes de abrir a nossa boca para falar qualquer coisa, que venhamos a nos lembrar que o Senhor está à mesa e o Senhor está ali. Pai, que possamos sair desse lugar um pouco mais transformados, um pouco mais tocados pela Tua presença, um pouco mais mergulhados na Tua palavra, Senhor. Lava os nossos corações, limpa as nossas intenções e que possamos sair daqui, Senhor. Senhor, alinhados com o Teu propósito, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, querido. Quero convidar você a levantar suas mãos. Pai, em nome de Jesus, esteja sobre essas casas, esteja sobre essas famílias. Senhor, que a sua graça se derrame, Senhor, sobre cada mão aqui levantada. Deus, que o discernimento do céu, que a unção do céu esteja sobre essas pessoas e que elas possam, Senhor, aonde quer que elas pisarem a planta dos seus pés, ali seja território conquistado do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, que a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Você é uma bênção e tudo aquilo que você precisa para prosperar essa semana já está sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Vá, vença e volte aqui semana que vem, que nós estaremos aqui num culto especial de batismo. Venha e traga mais um, pelo menos.